Hoje, gravando aqui mais um vídeo para vocês, uma curiosidade bem diferente, ok? Você já está percebendo que a luminosidade já mudou, porque hoje a gente vai falar assim como Deus deixou uma palavra e os homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as suas cartas, os livros do qual nós conhecemos hoje. Assim também nós temos homens que, segundo dizem, inspirados pelo inimigo ou pelo próprio Lúcifer, escreveram também alguns livros. E o tema de hoje que nós vamos falar é a Bíblia Satânica, tão conhecida no meio ocultista e escrita por Anton Szandor LaVey, ok? Depois da vinheta a gente inicia mais essa curiosidade que envolve o lado espiritual, ok? Roda a vinheta. Então, galera, como eu estava dizendo, a Bíblia, até então conhecida como satânica, foi escrita por Anton Szandor LaVey, ok? Eu vou dar um apanhado geral sobre a Bíblia satânica. Não vou entrar em questões do seu conteúdo propriamente dito, até porque não existe essa necessidade, mas é só para vocês conhecerem um pouco sobre a história e de como o nosso inimigo do lado oculto também tem as suas diretrizes e as suas regras para que os seus filhos também possam se desenvolver espiritualmente, ok? Então LaVey foi o fundador da Igreja de Satanás em Los Angeles, na Califórnia, ok? O livro tem 272 páginas e defendem o diabo, ok? Ele trabalha em toda a sua filosofia defendendo o lado negro, ok? O lado ocultista. Interessante que esse livro foi lançado em 1969 e ele alcançou um êxito gigantesco nas livrarias americanas e atingiu a marca no primeiro ano de mais de 500 mil exemplares vendidos. E nos campos das faculdades, das universidades americanas, ela chegou a ser vendida mais do que a própria Bíblia cristã que nós conhecemos hoje em dia, na proporção praticamente de 10:1, ok? Então, assim, o livro vem a demonstrar a filosofia satânica, tá? Anton LaVey, como ele mesmo relata neste livro, quando ele tinha 16 anos, ele tocava música em uma boate e era interessante que aos sábados à noite, quando ele estava tocando nessas boates, ele observava os irmãos da igreja frequentando essas boates, praticando atos imorais, se prostituindo, e ele era também membro da igreja. Nós não sabemos, eu tentei pesquisar, mas não consegui descobrir em qual igreja ele pertencia, mas aos domingos ele tocava órgão
órgão dentro da igreja, e vi os mesmos irmãos que aos sábados à noite estavam se prostituindo e praticando todos os atos de imoralidade, no domingo de manhã com as suas famílias, ao lado de sua esposa, tentando pedir perdão e manter uma pose hipócrita diante da sociedade. Então esse é um relato que ele próprio escreve nesse livro da Bíblia Satânica, ok? E ele conclui que a igreja cristã prosperava na hipocrisia e que a natureza do homem sempre termina por dominá-lo. Essa é uma das filosofias que o LaVey pregava. Ele também, no início das escritas, ele deixa 9 declarações satânicas que esclarecem bem a sua doutrina, ok? Ele cita a seguir que os leitores podem ver com clareza quão hedionda, quão pecaminosa é a base do satanismo do qual ele prega, ok? Eu não vou citar as nove declarações, não vem ao caso, tá bom? E assim, continuando um pouquinho, a Bíblia Satânica obviamente vai muito mais longe. Ela é um livro criado para blasfemar contra a Deus, tá? E uma das suas citações na página 30, se eu não me engano, ele diz assim, olha que situação no qual ele cita. Ele diz assim: enfio meu dedo indicador no sangue aguado do teu impotente e louco Redentor, e escrevo sobre sua testa rasgada de espinhos: o verdadeiro príncipe do mal, o rei de todos os escravos. Ele considera que todo cristão é escravo de Jesus Cristo, né? Ele não tem... ele acaba sendo uma pessoa que não tem escrúpulos e não tem vergonha nenhuma de dizer e levantar palavras contra a obra de Cristo na cruz, contra Deus, ok? Ele também prega a libertinagem, ele prega que o pecado é liberado, ok? Ele diz que tudo o que nós temos na Bíblia são maneiras de reter o homem do prazer, e ele é a favor dessa libertinagem, vamos dizer assim, tá? Ele também prega que não existe nenhum céu brilhante de glória. Ele diz que não existe inferno onde os pecadores assam. Essa é a palavra que ele usa, né? Porque o inferno a gente tem como um lugar de fogo. Então lá ele diz que os pecadores não assam. E ele cita também que nenhum redentor existe, que Jesus Cristo não realizou a obra redentora para com os homens, para aqueles que ele o aceitam, ok? Ele cita também o sacrifício humano como uma forma tranquila de ritual, tá? Ele diz que muitas vezes o sacrifício humano é uma forma até de aniquilar pessoas que são pessoas ruins, que são pessoas más. Então ele aproveita, pega essas pessoas e oferece em sacrifício, tá? Isso na página 33, ok? A filosofia do LaVey também conduz ao crime e à violência. Os satanistas são determinados a desobedecer a todos os 10 mandamentos da Bíblia e cometer os pecados que Deus abomina, tais como o orgulho, a mentira, o homicídio, ter um coração perverso, ser rápido em praticar o mal, dar o falso testemunho, promover discórdia. Tudo isso ele prega a favor, e é tudo o que a Bíblia contradiz e fala para o homem não fazer, ok? Até aí. Ele cita também que o verdadeiro inimigo do homem
é um sentimento de culpa instigado pelo cristianismo, ok? E que o caminho para a liberdade do indivíduo é a prática constante do pecado, entendeu? Então, assim, toda a sua filosofia, ele foi um homem que se tornou uma pessoa tão ruim, talvez até por tudo que ele viu, por tudo que ele passou na sua história de vida. E na segunda parte nós vamos ver que LaVey tinha uma grande deformidade em seu caráter, né? A mentira era uma forma do qual ele usava para se auto-beneficiar, e talvez ele sofresse com uma baixa autoestima, entendeu? Essa foi uma maneira que ele criou para se autogloriar e se engrandecer, e deu certo, né? E em seu livro também, da Bíblia Satânica, ele instrui aos filhos satânicos a lerem também as obras de Ayn Rand, Friedrich Nietzsche e Maquiavel, ok? Por quê? Porque essas pessoas são autores que dão à conquista da autossuficiência através do potencial humano uma grande relevância, tá? Ele cita também dentro da Bíblia rituais, os rituais são as orgias sexuais, o erotismo, entendeu? Ele cita rituais para ajudar algumas pessoas e cita rituais também para destruir as pessoas, ok? Entenderam até aí? Legal, né? Então, além de toda essa questão do Anton LaVey, ele também cita na sua Bíblia Satânica os 4 príncipes do inferno, que para ele denomina como Satã, como Lúcifer, Belial e Leviatã. Ele faz uma listagem dos nomes infernais que ele cita na Bíblia Satânica, e que é uma listagem em ordem de vocabulário, que começa desde o A e vai até a letra Y, de nomes de entidades satânicas, tá? Ele dá uma descrição. Por exemplo, o primeiro da lista é Abaddon, que é um nome hebreu e significa o destruidor, ok? Então aí ele vai fazendo vários relatos. Ele cita sobre o amor, sobre o ódio, sobre o sexo satânico, tá? E as normas, como deve ser prosseguir, o que não deve ser feito também, tá? Ele cita algumas questões sobre vampiros, bem interessante essa parte, né? É algo que a gente só vê em Hollywood, vamos dizer assim. Ele fala sobre o alto plano de desenvolvimento e qualidade da matéria. Ele cita algumas situações também referente ao sacrifício humano, como eu já disse para vocês. Ele fala sobre a vida após a morte também. Vamos lá. Ele fala sobre feriados religiosos e cita que o nascimento, quando no ato de iniciação do satanista, é a data mais importante para se comemorar, que é quando realmente a pessoa nasce, quando ele se entrega ao satanismo, ok? Ele fala sobre a missa negra, tá? E você achava que missa era só católica? Tá um pouquinho equivocado. Na Bíblia Satânica também tem a missa negra. Aí ele entra nos livros dos príncipes, tá? Como eu já disse para vocês. Ele entra sobre questões sobre os rituais satânicos, tá? Palavras de advertência que ele coloca também. Ele cita os ingredientes que devem ser praticados em um ritual satânico, ou seja, fatores de equilíbrio,
tá? Ele ensina como deve se preparar antes dos rituais, os passos que devem ser seguidos, as roupas, tá? Ele fala toda a parte da simbologia do fim do ritual também, ok? Tipo de vela, os materiais que tem que ter, que tem que ser usado, tá? Como toda feita a invocação e a conjuração da entidade e depois o envio dela de volta. Então, assim, ele utiliza também, é interessante essa parte, que na Bíblia ele cita as chaves enoquianas, tá? As chaves enoquianas, a gente já ouviu em outro vídeo nosso sobre as chaves de Salomão ou as clavículas de Salomão, e aqui no livro, na Bíblia Satânica de LaVey, ele cita sobre as chaves enoquianas, ok? E sobre a linguagem enoquiana. Então ele cita mais de 19, são 19 chaves enoquianas que ele cita em sua Bíblia Satânica. Ok? Até aí esse é um resumo geral, mais ou menos, de tudo que contém dentro dessa Bíblia Satânica. Interessante, como eu já dizia para vocês, nesse relato agora sobre um pouquinho sobre Anton LaVey, que como ele era da igreja, na época nós podemos deduzir que ele fosse ou da igreja batista, ou da igreja presbiteriana, ou da luterana, ou poderia ser da anglicana, ok? Que eram as igrejas que dominavam ou que mais existiam nessa época em que Anton LaVey se desenvolveu e se lançou como um dos pais do satanismo. Ok, queridos? Entenderam até aí? Beleza. Essa segunda parte, para a gente só encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre o LaVey e como eu disse, lembra que eu falei para vocês que talvez ele vivesse com muitas dificuldades e talvez tivesse uma baixa autoestima e inventou uma forma de se autopromover, de ser reconhecido. Eu vou citar para vocês aqui algumas situações que foram desmistificadas, ok? Através de uma biografia, através de estudos que foram feitos sobre o LaVey. Já começa pelo nome. Ele cita que o seu nome é Anton Isador LaVey, só que na verdade o nome dele é Howard Stanton LaVey, ok? Nasceu em Chicago em 11 de abril de 1930 e praticamente ele se desenvolveu a sua vida posteriormente em São Francisco, ok? Onde ele fundou a igreja satânica. Ok, queridos? Entenderam até aí? É legal legal assim, legal e triste ao mesmo tempo, porque ele tem muita contradição. O próprio nome dele já se diz contraditório, não é o nome verdadeiro, ok? Ele se diz que ele era músico, ele era fotógrafo forense, ocultista, domador de feras em circo, dentre outras coisas, e muitas delas foram mentiras inventadas por ele mesmo. Então vamos lá, ó. Interessante que o cara era tão fora da sua realidade que ele citava o nome do pai como nome de José e sua mãe Augusta LaVey. E o nome verdadeiro do seu pai era Michael Joseph LaVey, tá? Nascido em 1903 em Chicago, ok? E o nome da sua mãe era Gertrude LaVey. Então não tem nada a ver com o nome de José e Augusta, do qual ele citava, tá bom?
Ele cita também que ele se iniciou no ocultismo através da sua avó, né? E ele cita que a avó dele era uma cigana que tinha nascido na Transilvânia. Dá uma olhada no papo dos caras, né? Meio esquisitão, né? Transilvânia, Conde Drácula, o cara viajava, legal. E segundo diz a história, a sua avó na verdade era uma ucraniana, né? E o nome dela era Cecily Luba Primokov Kolton, ok? E não tem nada a ver com a Transilvânia e muito menos lá com o Conde Drácula, né? Era tudo invenção de LaVey. Olha outra coisa que interessante que LaVey cita. Ele diz que em 1945, praticamente o final da Segunda Guerra, né, a pós-guerra que a gente teve, quando ele tinha 15 anos de idade, ele teria ido às ruínas da Alemanha com seu tio, que esse tio seria um oficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos. E esse tio teria lhe mostrado filmes ultra secretos, inspirados em lojas de culto satânico e rituais satânicos. E esse mito foi reforçado por Anton no seu livro escrito em 1972, que chama The Satanic Rituals. E ele afirmou que esses rituais eram transcritos do que ele tinha visto e aprendido na Alemanha quando jovem. Tá bom? E olha que interessante, a esposa dele, a Diane LaVey, na biografia oficial, desmentiu, né? Ela revelou que quando o Howard, ou LaVey, passou o ano de 1948, ou melhor, o ano de 1945, inteiramente no subúrbio do norte da Califórnia, e que ele nunca visitou a Alemanha como ele tinha dito, e que o tio dele, na verdade, estava preso nesse período na penitenciária chamada McNeil Island Penitentiary, tá? Por envolvimento com nada mais, nada menos do que o senhor Al Capone. Olha que loucura! E o tio dele, segundo ela, nunca serviu nas Forças Armadas, entendeu? Então, assim, queridos, a gente vê que o cidadão, o senhor LaVey, tinha vários problemas e ele precisou inventar todas essas situações e que acabou culminando com tudo o que ele se transformou. Acabou dando certo, se tornou um ícone, né, de venda, um ícone a ser seguido por aqueles que querem se integrar a essa sociedade ocultista. E por último, olha que legal também, ele falou que quando ele estava em São Francisco, ele trabalhou como fotógrafo do Departamento de Polícia de São Francisco. E lá, segundo diz a lenda, ele se envolveu com um investigador paranormal, né? E verificando os relatos, verificando o quadro de funcionários do Departamento de Polícia de São Francisco, nunca se encontrou absolutamente nada sobre LaVey ter sido um fotógrafo forense e ter trabalhado nesse departamento, né? Então, assim, várias mentiras, várias situações que foram inventadas, ok? Então, assim, para vocês entenderem, esse vídeo eu queria deixar um apanhado geral aí sobre a Bíblia satânica e sobre quem foi Anton LaVey, né? Que foi o pai, considerado um dos pais do satanismo, criador da igreja satânica em Los Angeles, e principalmente a gente vê toda a mentira do qual o inimigo trabalhou e desenvolveu,
e ainda obteve sucesso, ok? Por isso é importante que nós, como os filhos de Deus, conheçamos a verdade, estejamos caminhando na luz, para que a gente não seja enganado, até mesmo por homens que se dizem homens de Deus, ou aqueles que se decretam já claramente contra Deus. Esses a gente já não tem como seguir e tem que verificar e espelhar neles aquilo que nós não devemos fazer, né? E dentro da própria igreja nós precisamos ter um conhecimento e ter sabedoria para que a gente não seja enganado, e para não seja enganado com mentiras como a que Lavey inventou, e mesmo assim angariou até hoje milhões de seguidores no mundo inteiro, baseado e fundamentado em mentiras. Ok, queridos? Então, assim, que esse vídeo seja um alerta para você. Busque o conhecimento, busque a compreensão, busque o entendimento e, principalmente, busque um relacionamento e uma intimidade com o Espírito Santo, porque só Ele pode te instruir, te ensinar, te revelar e te mostrar qual é o caminho correto a ser seguido. Amém? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhe com mais pessoas, para que elas possam ter esse conhecimento também. Se você tem alguma sugestão sobre algum tema que você quer que eu grave um vídeo e faça uma explicação, deixa aí nos comentários, ok? Me ajude aí a estar fazendo os próximos vídeos diante das necessidades que vocês vão me apresentando. Desde já, que Deus abençoe a sua vida. E assim, a palavra de Provérbios diz que nós devemos pedir sabedoria para Deus, que Ele não nega, em momento algum, de derramar essa sabedoria sobre nós. Sejamos sábios, amém, queridos? Deus abençoe e até a próxima.